um Descomplica da vida, já é quase o preço do meu pacote aqui. Tu tem o Descomplica e mais um monte. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Então, eu li, releia aí você, e me diga se você sabe o que tem que fazer, tá bom? Colocar 1 sobre 100. 1 sobre 100? Então, tu tá me dizendo que a probabilidade é 1 sobre 100? Não sei. Ó, eu vou te explicar de um jeito que eu acho que é bem direto. É o seguinte, probabilidade é sempre o que tu quer pelo que tu tem. O que é que tu quer? Tu quer isso aqui, ó. Números de 1 a 20. Beleza? Beleza. E o que é que tu tem? Números de 1 a 100. Pronto, resolvido. Então, o que tu quer são 20 números, porque de 1 a 100, de 1 a 20, desculpa, tem 20 números, e de 1 a 100 tem 100 números. Acabou. Só isso? Só isso. Não precisa ter trauma com a matéria, não, hein? Trauma a gente tem quando bate a cabeça, essas coisas. Essa matéria aqui é só isso. É claro que vão ter situações assim mais complicadas, que tem contagem, que tem combinação e tal, mas a fórmula mãe de todo mundo tá aqui, ó. Probabilidade é o que tu quer pelo que tu tem. Muito Sim. bem. Alguma dúvida? Não, até agora não. Tranquilo, então. Maravilha. Entendido isso, podemos continuar. Vamos ver a próxima questões. Uma academia de ginástica realizou uma pesquisa sobre índice de massa corporal, IMC. Seus alunos obtendo o seguinte resultado. Blá, 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 blá. Escolhendo-se um aluno ao acaso, a probabilidade de que esteja com o peso ideal é... Ó, de novo, o que tu quer dividido pelo que tu tem. Tá bom? O que tu quer dividido pelo que tu tem. Eu vou copiar isso. Não vou copiar, não preciso ser tão preguiçoso sempre. Vou simplesmente escrever aqui o que tu quer pelo que tu tem. E agora eu vou deixar para que você tente, tá bom? Não se preocupa de errar. Eu tô nem aí se você errou ou não. Eu até prefiro que você erre de vez em quando pra eu notar o que você não sabe, né? Que nem no médico, né? É muito ruim quando a gente vai no médico e não tem dor nenhuma, né? Às vezes a gente marca a consulta com dor e chega lá não tem nada. Ah, vou explicar como, né? O que tu tá sentindo. Então na aula é a mesma coisa, né? Se tu erra, eu percebo melhor o que tu precisa. Então tenta fazer aqui, aí, né? De novo com a ideia de o que tu quer pelo que tu tem. Né? O que tu quer aqui são as pessoas com peso ideal, o que tu tem são todas as pessoas. E faz a continha, tá bom? Tá. Não precisa me perguntar as coisas. Faz do jeito que tu acha que é e depois tu me diz a resposta. Se tiver errado, eu corrijo. Tá bom, então espera um minutinho. Sem pressa alguma. Importante que você faça do seu jeito. A probabilidade é 110 sobre 250? Não sei. Eu só sei que está tudo em porcentagem ali, né? Então significa que você tem que fazer a divisão desse número que você me falou, ou seja, o de cima dividido pelo de baixo, né? E me dizer qual das porcentagens ali é a que corresponde a esse número, beleza? Beleza. Quarenta e quatro por cento é a B. Aê, pô, é isso mesmo, é o que tu quer pelo que tu tem. Então, o que tu quer é os carinhas com peso ideal, né?
E o que tu tem é todo mundo, ou seja, isso com isso dá 110. 220, 250. Então, corta, faz 11 dividido por 25 e dá o que deu, né? Beleza. Perceba que talvez essa conta seja meio difícil fazer sem calculadora, né? Porque é chato fazer divisão ali e tal. Olha só como... Bem, deixa. Um dia desses eu te explico, mas olha só o que eu faria. Não, isso eu vou fazer agora, eu não vou ser preguiçoso, não. Tô meio preguiçoso às vezes. 11 dividido por 25, certo? Certo. Tu tá certa, tá? Eu só vou te mostrar que de fato tu tá certa de um jeito mais rápido. Porcentagem não recebe esse nome de graça. Porcentagem significa por 100. É um número dividido por 100. Então, se a gente fizer aparecer o 100 aqui embaixo multiplicando por 4, a gente já vai saber qual é a porcentagem. Entendeu? 25 vezes 4 é 100, concorda comigo? Quando eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Regra de fração. Concordo. 44 por 100, ou seja, 44%. Tá aí. Olha só. Entendeu? Então, um jeitinho aí de tu não ficar fazendo divisão, perdendo tempo na hora da prova. Mas Essas e questões. Diga. se o denominador não tiver como virar 100? Daí, boa sorte. Daí tu tem que fazer a divisão mesmo, tá? Daí não tem Ai, jeito. Mas eu vou te falar uma coisa, de modo geral, os professores, quando eles produzem essas questões aí, eles são pagos para isso, eles demoram para produzir, demoram para que a questão fique perfeita. Então, de modo geral, eles fazem para que tu consiga escrever com essas saidinhas assim, tá? Essas técnicazinhas, que nem eu fiz agora. É assim. É assim que eles fazem. Então, Enem, vestibular, se tu quer passar no Enem de medicina, infelizmente, tu tem que saber todas essas técnicas ninja. Aí, beleza? Pra não precisar ficar perdendo tempo, fazendo divisão, tá? eu Muito queria bem. tirar uma dúvida com o senhor. Diga, pode falar. O senhor já fez a prova da OMEG, OMEG? O MEG? É a prova Olimpíada de Matemática Estadual da Ah, UFG? não. De Minas Gerais? Não, nunca fiz de Minas Gerais. Mas eu sempre faço as Olimpíadas de Matemática com os meus alunos, assim, mas é a nacional que eu faço. Sim. Mas eu Eu, consigo ajudar em Olimpíada sim, por quê? é porque eu vou fazer ela e eu acho que eu vou errar tudo. É difícil as questões, tá? Por sinal, olha só, vou até te contar. Ontem eu tava dando aula para um menininho de 12 anos, Olimpíada também. E tinha uma questão, ou seja, Olimpíada das criancinhas de 12 anos, tinha uma questão que eu não sabia fazer. Eu fiquei ali pensando e não consegui. Caracas. É complicado, cara. Essas questões aí eles pegam pesado. Claro que o esquema é sempre uma questão longa, né? Então a primeira ali, a primeira coisa que eles pedem é bem fácil, e depois eles vão pedindo coisas cada vez mais complexas. Então você não vai zerar, mas para fazer a questão inteira é difícil, beleza? Beleza. Uma outra aula aí, tomara que a gente faça mais aulas, muito mais aulas juntos. A gente faz uma OMEG aí, então. Vamos ver aqui da SpaceX, que também não costuma ser muito simpático. A empresa da Elon Musk. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma permutação dos algarismos. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos. Permutações dos algarismos? Tá, eu não entendi direito a pergunta, mas se permutação, então ele está dizendo para a gente construir algarismos com 5 unidades. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma permutação. Essa aqui também é outra permutação. Ó. Eu acho que é disso que ele está falando. O número 12.345 é uma das permutações, 21.453 é outra, e assim vai, tá bom? Entendi. Porque permutação, em português, significa esse rearranjo dos termos, né? Por exemplo, seu nome é Agatha, né? É, Uma forma de escrever seu nome é G-A-T. Uma permutação.
Trocou duas letras de lugar. Não é mesmo? Legal. Muito bem. Entendeu a ideia? Permutar é trocar as coisas de lugar. Beleza? Beleza. Só que você pode reparar que esses dois números aqui não são pares, né? Para ser divisível por 2, tem que ser par, e nenhum desses é par. A gente sabe que os números pares são os números que terminam com múltiplos de 2. No caso aqui, quais são os múltiplos de 2 que a gente tem? O 2 e o 4, concorda comigo? Concordo. Maravilha. Então essa vai ser a nossa ideia aqui para construir. O problema nessa questão aqui não é exatamente a probabilidade, é a contagem de possibilidades. Ok? É isso. Quais são todas as possibilidades de permutações desses 5 números? É 5 fatorial. Tá bom? Por quê? Porque permutar é você pegar a quantidade de elementos diferentes que você tem e fazer o fatorial deles. Falando nisso, eu vou até te mandar uma coisa aqui que me ajudou bastante a aprender isso. É por isso que vai ter um aspecto meio de velho o negócio aqui, porque você ficar me chamando de senhor aí significa que eu sou velho. Deixa eu te É mandar porque aqui. eu chamo todos os professores de senhor. Tá certo, tem que chamar mesmo. Não me chamam de doutor, que me chamem de senhor, então. Porque, pô, chamam um advogado de doutor, médico, dentista, fisioterapeuta, e eu que sou doutor mesmo, ninguém me chama. Esses caras aí não são doutor, eles não fizeram doutorado. Não, mas me chama de senhor, que eu acho mais legal. Ó, então o negócio é o seguinte. Tá vendo o negócio que eu te mandei no Zap? Sim. Então, ele te faz algumas perguntas para você escolher qual cálculo você precisa para achar as suas quantidades, né? E aqui eu quero saber a quantidade de números que são par. Em outras palavras, é isso que ele está pedindo, né? Se eu descobrir a quantidade de números pares e descobrir todas as permutações, eu consigo encontrar essa probabilidade. Porque, de novo, probabilidade é o que tu quer pelo que tu tem. O que tu quer são os números pares. Concorda comigo? Concordo. E o que tu tem são todas as permutações. É isso. É só isso. Então, eu vou colocar de vermelho para lembrar que são os pares. E aqui eu vou colocar de roxo para lembrar que são as permutações. Beleza? Agora, como é que a gente vai achar isso, né? Como é que eu vou saber quantos são as permutações? Eu tenho que olhar para esse quadro aqui. O número de objetos é igual ao número de posições? Se eu estou permutando 5 algarismos aqui para escrever um número de 5 algarismos, então sim, o número de objetos, que são os algarismos, é igual ao número de posições, que são 5, no meu número de 5 algarismos. Calma aí, repete de novo, por favor. É difícil entender isso aqui, mas é óbvio. Ó. Se eu vou construir números com esses 5 algarismos aqui, eu não vou, obviamente, escrever um número de 5 algarismos. É muito óbvio que fica até difícil explicar. Eu estou formando um número de 5 algarismos. Se eu vou usar os 5, eu não posso fazer simplesmente o número 43. Eu tenho que colocar os outros também, entendeu? Entendi. Para que eu forme de 5 algarismos. É que nem quando eu estou reorganizando as letras do meu nome, por exemplo. Eu reorganizei do teu, vou reorganizar do meu, Samuel. O meu nome tem 6 letras. Então, qualquer reorganização, qualquer anagrama que eu faço, vai ter 6 letras também. Então, o número de objetos, que são 6 letras, é igual ao número de posições, que são 6 posições, para eu poder colocar as letrinhas. Beleza? Beleza. A mesma coisa aconteceu com os números ali, tá? Agora, então, nós vamos aqui para sim, o número de objetos é igual ao número de posições. Então, para eu encontrar a quantidade, eu tenho que fazer uma permutação. Beleza? Que é basicamente. Ele já estava falando ali que era permutação, mas eu estou te provando que é, para que você não fique só decorando coisas. É só pegar a quantidade e fazer o fatorial, ok? Então, como eu tenho O que é 5 fatorial? fatorial, fatorial é fazer a multiplicação seguida, assim, ó. Por exemplo, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tu não chegou a ver isso? Não. Tá, isso está um pouco estranho. Tu me falou que reprovou, significa que tu já fez essa disciplina. Ou eu tô errado?
É porque o meu colégio, ele não era um colégio muito bom, então eles não explicavam muito bem. Estranho, porque fatorial aparece o tempo todo, né? Olha só as equações de arranjo e combinação aqui que tu vai usar o tempo todo. Também tem essa exclamação aí que representa o fatorial. Bem, eu acho, então, que talvez seja interessante nós darmos um passo atrás e estudarmos a teoria um pouquinho, tá? Tá, Não ficar só resolvendo problemas. Eu quero só terminar esse aqui, já que eu comecei, eu vou terminar. O que está acontecendo aqui? Então, nós calculamos as permutações. A quantidade de números que eu consigo escrever permutando, ou seja, trocando as posições aqui desses 5, de acordo com a regra, é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Ou seja, o que eu tenho é 120. 120 números diferentes, reorganizando esses aqui. Tudo bem? tudo bem. Se tu entende o que é permutação, fica fácil, porque é só fazer essa continha. O problema é tu perceber isso no enunciado, né? Eu tô te mostrando aqui o porquê. Daí tu me perguntou de novo, eu te expliquei. O porquê é esse fato, né? Né? A gente pode pensar de outra forma também, que eu acho que fica bem interessante aqui. Por que que é 120, né? O nosso número vai ter 5 algarismos, certo? Só que eu Certo. tenho 5 possibilidades. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para eu colocar aqui na primeira casa. Tenho 5 possibilidades. Então eu vou colocar aqui 5. Uma vez que eu escolhi um número aqui, eu não sei se eu escolhi o 1, se eu escolhi o 2, se eu escolhi o 3, se eu escolhi o 4, se eu escolhi o 5, mas eu escolhi um deles. Ele está escolhido. Quantos números eu posso colocar aqui, então? 4, não é mesmo? É, Eu já escolhi um aqui. E pela lógica, que eu só vou poder pôr 3. Pela lógica, que eu só vou poder pôr 2 números diferentes. E aqui eu sou obrigado a escolher aquele que sobrou. Os 4 foram escolhidos aqui, sobrou um, eu coloco um aqui. E agora eu tenho que fazer essa multiplicação para saber, então, a quantidade de possibilidades que eu tenho. E vai dar justamente o que eu tinha dito ali, o 5 fatorial. Não é mesmo? Não é isso. A gente faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, digamos que tu tenha na tua casa aí 4 calças, 5 camisas e 3 sapatos. Para saber a quantidade de formas que você pode se vestir, não é só multiplicar? é, 4 calças, 5. Vamos pensar a coisa um pouco mais simples, né? Um desenho aqui para ficar mais simples. Digamos que tu tenha uma camisa azul e uma camisa roxa. E você tem uma calça verde, uma calça azul escura e uma calça vermelha. Então você pode vestir a sua camisa azul com a calça verde, azul e vermelho. Camisa roxa também, com a calça verde, azul e vermelho. Então, você não concorda comigo que nós temos exatamente 6 possibilidades diferentes de nos vestirmos? E você tem, na verdade. Certo? Concorda certo. comigo? Justamente porque você tem, olha só, 2 camisas e 3 calças. É só fazer a multiplicação. Percebeu? Percebi. Você tem que fazer a multiplicação daquelas quantidades que você tem. Qual que eram as quantidades que a gente tinha aqui? 5 números, mas agora eu só tenho 4, mas agora eu só tenho 3, mas agora eu só tenho 2. Multiplica. É sempre a partir de multiplicações. Então, entendido isso, nós já entendemos então que nós temos 120 possibilidades, porque nós tínhamos esses números aí. Se tivesse mais números, seriam mais possibilidades, obviamente. Muito bem. Agora, nós temos que procurar os pares. Quais são os pares, né? Só existem 2 possibilidades de pares aqui. Uma possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5, é quando eu fixo o número 2 aqui. Então eu já escolhi que aqui vai ser o número 2. Eu tenho uma apenas possibilidade aqui, o número 2. Então quanto que sobrou aqui para os outros, né? Aqui eu vou ter 4, porque eu já escolhi o 2 aqui por último. Aqui eu vou ter 3, eu vou ter só 2 números, e aqui eu vou ter um número só para pôr. Beleza? Beleza. Uma das possibilidades é colocando 2 aqui na última casa. A outra possibilidade
vai ser colocando quem? Colocando 4. Concorda comigo? Porque para ser par, eu preciso ter o número 2 ou 4 no final. Senão não é par. Certo? Certo. Tu entendeu o que eu fiz aqui? Mais ou menos. Poxa, não sei se eu consigo ser mais claro que isso, tá? Não, tudo bem. Tem que entender que como o problema está pedindo para que tu encontre qual é a probabilidade de você escolher um número que seja par dentro dessas 120 combinações aqui, nós temos que encontrar todas as possibilidades de ser par, entendeu? Quais são as possibilidades de ser par? Quando eu estou construindo o meu número, eu tenho duas possibilidades. A possibilidade é que o último número seja 2 ou ele seja 4. Beleza? Beleza. Então, se eu já estou fixando que o último número é 2, então eu já fixei que é 2, já não tem possibilidade. Aqui eu tenho um número apenas que eu posso colocar, é o número 2. Então, por isso que quando eu estou construindo as minhas possibilidades, os números que eu coloco aqui são os números de possibilidades. Eu tenho uma possibilidade aqui para a última casa, que é o 2, só isso. Porque eu estou pensando separadamente, né, em cada situação. Uma vez que eu escolhi o 2 aqui, eu só tenho 4 outros números que eu posso escolher aqui. O 1, o 3, o 4 e o 5, concorda comigo? Concordo. Escolhido um deles, aqui eu vou ter só 3. Escolhido um deles, aqui eu vou ter só 2. E escolhido um desses dois, aqui eu só vou ter 1. A mesma coisa acontece aqui. Então a possibilidade vai ser a soma dessas possibilidades. Né? A possibilidade de você ter um número par são todas as combinações que no final dá 2 e todas que no final eu tenho 4. Quantas são, né? Aqui eu tenho, olha só, 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. E aqui eu também vou ter 24, concorda comigo? Aham. Então eu vou ter 24 possibilidades de ter par com o 2 no final e 24 possibilidades de ser par com 4 no final. Então, ao total, eu vou ter, são as que eu quero, 48 possibilidades, certo? Certo. Pegou a ideia? Peguei. Então, como probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho, então é 48 dividido por 120. Quanto que fica 48 dividido por 120, né? Dá para quebrar isso aí. 48 é o quê, né? Se tu parar para pensar, 48 é 4 vezes 12, né? Daí, corta, vai ficar com 4 por 10. 2 quintos. Não é mesmo? Sim. Isso aí, continha de fração para chegar no que o problema pede. 2 quintos. Vamos recapitular. Se tiver dúvida, fala durante a recapitulação, beleza? Beleza. Para que tudo fique bem claro. Que explicando assim com a questão feita vai ficar um pouco mais simples, já, porque tu já sabe o que rolou. O problema nos pede a probabilidade de escolher números pares nas permutações desses números aqui. Permutação eu já te expliquei o que é ficar trocando os números. Então, para encontrar a quantidade de permutações é fazer n fatorial. Tem a fórmula, mas eu já te expliquei o porquê também, né? A fórmula é simplesmente você pegar a quantidade de objetos que tem lá e fazer o fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. É sempre multiplicar quem tá atrás, né, até o 1. Vai multiplicando até o 1. Isso dá 120. Beleza. Eu expliquei de outra forma aqui também, né? Eu te expliquei com essa ideia de que permutar é fazer as multiplicações das possibilidades. Então, quando eu vou construir o meu número de 5 algarismos, com o número 1, 2, 3, 4, 5, sim, ele escolheu essas combinações para complicar mesmo, para ser confuso. Para que o professor, quando vai te explicar, fique te confundindo também, mas fazer o quê, né? Os caras da SpaceX são assim mesmo. Eles poderiam ter colocado outros números aqui, né? Mas eu quero que tu entenda que esse 5 não é o 5 que está lá, né? Não é esse númerozinho 5 aqui. Não é isso. Então, esse 5 aqui é a quantidade de possibilidades que você tem para pôr na primeira casinha. Você tem 5 possibilidades. O número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Beleza. Uma vez que você escolheu um desses números, agora você só tem 4 possibilidades.
Você já escolheu 2, agora você só tem 3, só tem 2, só tem uma. Então, se você multiplicar a quantidade de possibilidades, você vai ter a quantidade total, que é 120. Beleza? Beleza. Eu te expliquei isso pensando. Por que multiplicação, né? Eu te expliquei na prática. Se tu tem 2 camisas e 3 calças, você tem 6 possibilidades. É só fazer a multiplicação. Então, por isso que multiplicação é importante para fazer a contagem. Beleza, nós encontramos o que nós temos. Temos todas essas 120 combinações. Mas qual é que nós queremos, né, para calcular a nossa probabilidade? Nós queremos aquelas que são pares. Então, eu escolhi aqui, eu olhei lá e vi que só tem 2 números pares, o 2 e o 4. Então, eu contei primeiro quais são as quantidades de possibilidades quando eu escolho o 2. Né? O 2 para ser o último número. Então, eu fixei o 2 como último número. Por isso que eu coloquei o número 1 aqui. Por quê? Porque eu tenho uma possibilidade, o 2. É só o 2. Escolhido o 2 aqui, eu vou ter 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e uma aqui. E o mesmo vai acontecer se eu fixar o 4. Eu vou ter uma aqui, porque eu já fixei, já é o 4, acabou. A escolha já foi feita. É o 4 aqui, pronto. Então eu vou ter 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, uma possibilidade. Teria outro jeito de fazer? Sim, teria. Uma outra forma de fazer é o seguinte, ó. Por isso que essas matérias elas são meio confusas, porque não tem um caminho só. Né? A gente vem da escola, tu tá no primeiro ano do ensino médio, é isso? Isso. Eu até agora não entendi direito como é que tu pode ter reprovado estando no primeiro ano do ensino médio. Reprovar em matéria é quando você tira uma nota muito, muito baixa. Eu tirei 0 na prova de probabilidade do nono. Aí Entendi. eu não passei. Da matéria, né? Probabilidade. Não passei de ano. Agora você já não tiraria 0. Você já acertou 2 comigo hoje. Então, fique de boa. Olha só, uma outra forma de fazer é pensando o seguinte: de todos os números que a gente tem lá, quais são os algarismos que eu poderia, quantos são os algarismos que eu poderia colocar aqui para que seja par? 2, não é mesmo? Eu poderia colocar 2 algarismos. 2 e o 4. É isso. Então, uma vez que eu escolhi um desses dois, aqui eu teria 4 possibilidades, aqui eu teria 3, aqui eu teria 2, aqui eu teria uma. Essa conta dá 48. Né? Perceba, porque é a mesma coisa das anteriores, só que em vez do 1 aqui é o 2. Porque eu estou fazendo, pensando nas duas possibilidades de número que eu posso colocar aqui. Probabilidade é assim, cara. Tem muitas formas de fazer, tá? Então, é desse jeito mesmo. Mas tu entendeu aqui, né? Por que eu fiz essas continhas, né? Para encontrar a quantidade de possibilidades de números pares. Beleza? Beleza. Entendeu mesmo, né? Uhum. Entendeu o que eu fiz aqui da multiplicação? Por que eu coloquei o 1? Porque eu já estou fixando aqui o 2 e aqui o 4. Contei que com o 2 no final tu tem 24 possibilidades e com o 4 no final tu tem 24. 24 mais 24, 48. Deixa eu só colocar aqui. Mais detalhado que isso, acho difícil. E aqui eu fiz a continha para chegar no 2/5. Perceba que, acredito eu, se eu tivesse pedido para você fazer essa conta, você teria feito a divisão, né? Mas é aí que você tem que tomar cuidado e ter muita atenção, Agatha. Nenhuma das possibilidades aqui eram números decimais, eram porcentagens. Todas as possibilidades são frações, tá vendo? Então, você tem que reescrever a sua conta como uma fração, como uma das frações que está lá no enunciado. E eu fui simplificando aqui, tu poderia simplificar do teu jeito, mas tu tinha que simplificar até chegar em uma das possibilidades do enunciado, beleza? Beleza. Então tá bom. Muito bem. Eu acho que nós podemos dar uma olhada na teoria, então, já que vimos bastante exercícios. Olha só, uma folha inteira feita já. Salvar aqui. Deixa eu abrir o livro. Por sinal, essa matéria é uma matéria do segundo ano do ensino médio, assim. Não do primeiro. É meio confusa mesmo.
Até hoje eu tenho problema para fazer essas contas aqui, não são muito fáceis. Essas que a gente fez aqui são razoáveis, mas tem uns enunciados bem complicados. Vamos fazer aqui essas análises combinatórias. Tu não vai aprender porcentagem antes de saber fazer a contagem. A contagem que é o difícil, não é a probabilidade, não é a porcentagem. A contagem que é o difícil aqui, para contar a quantidade de possibilidades. Então, por isso a gente tem que ir bem devagar, tá? Mas matemática em geral é difícil. Matemática é difícil. Por isso que eu tenho emprego. Se a matemática fosse fácil, que nem geografia, ou matéria assim, eu não estaria dando tanta aula aí como eu tô, graças a Deus. Mas também é uma linguagem, tá? Por exemplo, eu tenho dificuldade de aprender línguas. Mas uma vez que você entende aqueles detalhes, vai ficando fácil, né? Então, matemática também tem detalhezinhos que, se você entender, vai funcionar tudo muito facilmente. Beleza? Não precisa se preocupar. Ah, então, vamos lá. Vamos aprender a fazer contagem. A gente já faz contagem há bastante tempo, na verdade, com multiplicações. Né? Se eu te perguntasse aqui quantos bloquinhos tem nesse cubo, nesse paralelepípedo aqui, melhor dizendo, eu sei que você faria 4 vezes 7 vezes 3. Né? A gente faz isso o tempo todo. Agora a gente vai usar isso para encontrar essas possibilidades. Veja, aqui nesse lugar aqui, os crachás, eles têm letras, tem 3 letras possíveis, o A, B e o C, e 5 algarismos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos crachás diferentes a gente pode criar? É só fazer a quantidade de letras que tu tem, que é 3, vezes a quantidade de algarismos que tu tem, que é 5. 15 possibilidades. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo essa aí? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, agora, se a gente colocar mais uma letra, por exemplo, uma letra grega, alfa, beta e lambda, quantos são as possibilidades? É só perceber que agora tu tem essas outras 3 letras e multiplicar também. As 15 possibilidades anteriores, vezes agora essas 3 letras. Só isso. Tu vai multiplicando, sacou? Tá Parece certo. mais possibilidades, tu vai multiplicando. Olha só, probleminha da loja aqui, e eu até fiz contigo, né, das roupas que tu tem. Tem 4 modelos diferentes de calças e 3 cores diferentes. O que a gente tem que fazer? Multiplicar. 3 vezes 4, 12. Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4 e 7? Ou seja, né, tu quer formar um número de 3 algarismos. Por exemplo, dá para formar o número 322. 322. Dá para formar o número 473. E assim vai. Quantas são as possibilidades? Beleza? Ó, como você está formando números aí com 6 algarismos diferentes e não tem problema nenhum repetir, é só fazer 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Ok. Porque não tem problema nenhum repetir. Então, aqui, tu tem 6 números para colocar na casa das centenas. Beleza. Quantos tu pode colocar na casa das dezenas? 6 também, porque pode repetir. Quantos tu pode colocar aqui? 6 também, porque pode repetir. Muito bem. Então, 6 vezes 6 vezes 6, 216. Agora, olha só, aqui mudou um pouco, ó. Quantos algarismos distintos? Essa palavra muda tudo. Porque agora você não pode repetir. É que nem no caso que nós estávamos fazendo agora há pouco. A permutação. Não podia repetir. Então, vamos pensar. Você tem, olha só, concorda comigo que a gente tem 6 algarismos, certo? Certo. Para 3 posições, a casa da centena, da dezena e da unidade. Então, a hora que eu escolhi um algarismo para pôr na casa da centena, beleza, eu posso escolher 6 para colocar ali. 6 algarismos diferentes. Uma vez que eu escolhi um desses 6, agora eu só tenho 5 para a próxima casa. E uma vez que eu escolhi um desses 5, agora eu só tenho 4. Então, o que eu tenho que fazer com esses 6, 5 e 4? Multiplicar. Ok?
Uhum. 3 vezes 5 vezes 4, 120. Então é bem menos possibilidades que o caso anterior, né? Que era 216. Agora, como só pode casos distintos, não pode 666, 333, só tem 120 possibilidades. Tá bom? Tá bom. Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. Então eu vou fazer aqui bem, eu vou fazer essa 6 aqui, que é um pouco mais complexa. A que eu vou pedir para ti é bem mais fácil. Com os algarismos 1, 3, 4, 5, 7 e 9, determine quantos números naturais pares de 3 algarismos podemos formar. Então, olha só, esses são os números que nós podemos usar, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 possibilidades aqui. Nós queremos pares de 3 algarismos. Então, ó, se eu quero 3 posições, eu já escrevo as posições, entendeu? Eu fiz aqui para ti, ó, aquela hora, né? E vou fazer de novo. 3, 3, 3. Essas são as posições. Mas, se eu quero par, eu só tenho um número par. Não é mesmo? É. Todos esses que eu posso escolher, eu só tenho um número par, o 4. Então eu já tenho um número fixo aqui, que é o 4. Eu já tenho a única possibilidade, única, 1, é o 4. Beleza? Então você tem que colocar o 4 no último número? Para que seja par, né, já que ele está pedindo, o 4 tem que estar aqui, né? Então por isso que eu só... Veja, essas casinhas que eu faço as multiplicações, elas são casinhas das possibilidades. Se eu quero um número par, quantas são as possibilidades de números para colocar aqui? Apenas um, o 4. Certo? Tá. Então por isso que eu coloquei 1. Porque a quantidade de possibilidades é 1. Para ser par, eu só tenho uma possibilidade, o 4. Agora, quantos números eu posso colocar aqui, então? Eu já escolhi o 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números diferentes para pôr aqui, certo? Certo. Uma vez... não, peraí. Em nenhum momento ele falou que tem que ser distinto, né? Ele não usou a palavra distinto aqui, tá vendo? Aqui ele vai usar. Mas aqui ele não usou. Então, eu tenho 6 possibilidades de números aqui. Porque eu posso colocar o 4 aqui também. Ok? Ele não falou distinto. Eu posso colocar o 4 aqui. Posso colocar o 4 aqui também. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui e 6 possibilidades aqui. Mas nessa casa eu só tenho uma. Que é o número 4, obrigatoriamente. Beleza? Aqui eu só posso colocar o 4. Aqui eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Opa, não, peraí. Não são esses números. É o 1, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 9. Então eu tenho, ó, 6 possibilidades, tá vendo? Aqui eu tenho uma possibilidade só. E aqui, de novo, eu tenho 6 possibilidades. 1, Tô começando a entender. 5. Pô, mas só agora? Daí complicou. E significa que tu não entendeu os outros problemas, ou os outros tu entendeu? Entendi como você fazendo, mas se fosse pra eu fazer, eu obviamente não ia dar conta. Nada, você já tá esperta. Então tá bom, então você entendeu que é 6 vezes 6, ou seja, tu tem 36 possibilidades diferentes, né? 6 vezes 6 vezes 1, 36. Então, quantos números naturais pares 3 algarismos podem ser formados com esses números ali? 36. Agora olha só a palavra sagrada aqui, ó, distinto. Então, a coisa mudou um pouco, né? Porque a gente quer par de novo, toda aquela história, só que agora é distinto. Então, tu não pode repetir todos os números. De novo, para ser par, é obrigatório que aqui seja o número 4, entendeu? Então tem uma possibilidade só, 4. Agora, para minha próxima casa aqui, eu tenho quais possibilidades? Eu tenho o 1, o 3, o 4 eu não tenho mais, porque é distinto. Tem que ser diferente, não posso pôr o 4. O 5, o 7 e o 9, certo? Certo. Então, por isso que eu tenho, olha só, 5 possibilidades. Agora, quantas possibilidades eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter 4, porque um desses números já foi escolhido, eu não sei qual, qualquer um deles. Mas eu vou ter só 4 possibilidades, certo?
Certo. Porque já foi escolhido um deles, tem que ser diferente. Então eu poderia simbolizar da seguinte forma, aqui, ó. 5, 7 e 9, com um deles menos um, né? Menos um deles. Mas tu entendeu que são 4 porque tem que ser distinto. Beleza? Beleza. Então tu vai ter 20 possibilidades. 4 vezes 5, 20. Beleza? É isso aí. Então, eu fiz essa aí para você. E agora eu gostaria que você perdesse um pouco de tempo tentando fazer uma que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou te enviar isso no WhatsApp. Vou deixar aparecendo aqui também, para que você tente fazer. O problema eu vou colocar aqui. Consegue ler tudo? Consigo. Maravilha. Então o problema que tu tem que resolver é esse. Opa, vou te mandar no WhatsApp lá o que eu acabei de fazer, e é isso. Deixa eu... E assim, tenta fazer sem pedir minha ajuda. Tem que tentar fazer o máximo possível sozinha para criar essa responsabilidade, essa maturidade aí, entendeu? Porque se eu ficar fazendo, vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá, tu vai ficar nervosa, aquela história, né? Então, quando você chegar em alguma resposta, você me fala. As ideias estão aí. Só multiplicar as possibilidades. Eu preciso ir no banheiro e daqui a pouco eu volto, daí eu te chamo, beleza? Beleza. E aí, será que temos algo já? É, a minha A deu 180. Você não quer me mandar uma foto do que você fez para eu dar uma olhadinha? Eu só multipliquei o 6 por. Eu multipliquei todos os algarismos e dividi por 4, Não, porque mas a gente não está procurando probabilidade. Em que hora que eu
dividir alguma coisa aqui, só multipliquei. Eu não estou procurando a probabilidade, né? Estou procurando a quantidade de números que eu posso formar. Certo? certo. Então dá mais uma pensada aí, outra. Em nenhum momento ele fala distintos na A. Na B ele fala. Então, você pode repetir os números. Olha o que eu fiz aqui quando a gente podia repetir. Eu vou te enviar também um print screen do livro, tá? Que ele fez aqui. Então, eu vou pegar uma cópia disso aqui. Quando pode repetir de um jeito. Quando não pode, de outro jeito. Beleza? Eu não estou procurando probabilidade, eu estou procurando só as quantidades. Em outras palavras, o que eu tenho. Não quero saber divisão. Tá bom? Então dá mais uma tentadinha aí. Ah, eu mandei lá no WhatsApp, tá? Se tu quiser olhar o exemplo de novo. Tá, eu vou tentar fazer igual você fez. Isso aí. Agora deu um número bem maior. A ideia é dar um número bem maior mesmo. Você quer saber? Eu quero que tu faça as duas contas e depois que tu terminar as duas, tu me mande uma foto, tá? Tá. Terminei. Vamos ver. Isso, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. O primeiro caso, porque tu tem 6 possibilidades em cada situação. E depois, nossa, maravilha, isso mesmo. Conseguiu Deu certo? sozinha, viu? Certinho, certinho. Nossa, que legal! Coisa boa. Muito bem, parabéns. Vamos fazer juntos, então, agora um último para que a aula termine com chave de ouro. Parabéns. Vamos lá.
parecido, olha só, de novo, essas coisas com números. Esse negócio de número aqui acaba às vezes confundindo, que a gente troca o número pela possibilidade, blá blá blá, mas a gente tá aqui para sair das confusões mesmo. Então, por isso que eu tô abusando de ti. Porque é um abuso mesmo, né? A gente pensa, meu Deus, mas é o 9 ou é o 6? O que a gente coloca, né? Mas agora você já entendeu. Você já entendeu que o que a gente coloca aqui é a quantidade de possibilidades, não é mesmo? Possibilidades. Não é o número que está ali, são as possibilidades de números. Quantos números naturais de 4 algarismos podem ser representados? Muito bem. Eu vou começar daqui. Quantos números eu posso colocar aqui? Desses algarismos, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Desses que o enunciado me informou. Se você pensou 5, você pensou errado. Por quê? Pelo seguinte. Esse número aqui, olha só, é um número de 2 algarismos, certo? 32. Beleza? Tá. Se eu colocar um 0 na frente, continua sendo de 2 algarismos. Porque 0 à esquerda não vale nada. Certo? Certo. São 2 números só, é uma dezena, não é uma centena. Portanto, eu não posso colocar o 0 aqui. O 0 eu não posso. Eu só posso colocar o 4, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, eu só tenho 4 possibilidades. Concorda comigo? Concordo. Maravilha. Então é isso que eu vou colocar aqui. Ó. Eu só posso colocar o 4, o 5, o 7 e o 9. Agora, aqui eu já posso colocar o 0. O 0 é uma possibilidade. Mas uma vez que eu já escolhi um desses aqui, então eu só vou ter 4 possibilidades. Digamos que eu tenha escolhido 5. Então eu só vou ter o 0, o 4, o 7 e o 9. 4 possibilidades, concorda comigo? Concordo. Uma vez que eu escolhi o 0 e o 5, eu só vou ter 3. Só vou ter 2. E assim vai. Multiplicação. Só que tem um detalhe, né? Essa aqui é a B. De novo, eu esqueci da palavra distinto. Eu fiz a B primeiro, tá bom? Porque eu tô fazendo aqui com distinto. Distinto, distinto, distinto. Eu estou tirando possibilidades. Agora, se eu vou fazer o problema sem a questão da distinção, então muda um pouco. De novo, eu só posso colocar o 4, o 5, o 7 e o 9 aqui. Eu só tenho 4 possibilidades. Estou fazendo a A, beleza? Quantos algarismos naturais de 4 algarismos? Esses aqui. Agora, quantos números eu posso colocar aqui na segunda casa? Como ele não está falando de distinto no problema A, eu estou fazendo o A agora, tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. O 0, o 4, o 5, o 7 e o 9. Eu tenho 5 possibilidades, certo? Certo. Aqui eu também vou ter 5. Aqui eu também vou ter 5. Por quê? Eu estou fazendo o A. Eu posso repetir. Então, percebeu? Entendeu dessa vez? Vai ficar 20, 100, 500. E aqui vai ficar 16, 32, 96. Beleza? Beleza. Beleza, então você entendeu. Muito bem. Eu vou deixar uma de tarefa aqui para você. Vou deixar uma de tarefa aqui para você. E se você quiser, você termina aí para nossa próxima aula. Nós temos mais uma aula, né? Você me traz essa feita. Pode ser? Tá bom. Acho que é um bom estudo aí até a nossa próxima aula. Beleza, muito legal a aula. Parabéns. Que bom que você conseguiu fazer uma continha sozinha. Esse assunto é meio complexo mesmo. Próxima aula é quando? Tu tinha marcado comigo na... Ou eu tô errado? Não, eu troquei os nomes. Tu não marcou comigo, eu troquei o nome por outro. Mas se tu quiser fazer uma outra aula aí, é só me chamar, beleza? Tá bom. Então tá bom, eu vou te mandar os meus horários aí, tomara que a gente faça mais aulas. Tchau, tchau, valeu! Tchau. Até mais. Até mais!